Olá, tudo bem? Eu sou Vitor Carlos Silva, sou médico paliativista, faço parte do grupo da SofosMed, a sua interface em educação ampliada, em cuidados paliativos, oncologia e hematologia. E hoje eu trago a temática de discussão sobre o plano conjunto de cuidados baseados no valor, na biografia do indivíduo. Ao final do ano e início do outro, é comum que muitos pacientes em situação de cuidados, internados em hospitais, em cuidados domiciliares, sendo vistos em consultórios, sobre uma atenção mais ampliada, tragam uma temática cada vez mais necessária nas conversas dos profissionais de saúde. A necessidade de interpretar cuidados a partir da sua biografia. É a partir do conhecimento da história das pessoas, desde criança, passando por um atravessamento em saúde, em construção de família, trabalhos e diversas outras informações que são muito ricas para a construção de uma história, que se tem aí a oportunidade de uma avaliação multidimensional. Afinal de contas, os cuidados paliativos são competências exploradas pelos profissionais de saúde com a possibilidade de abordagem física, emocional, socio-relacional e existencial, quiçá espiritual. A partir desses elementos é possível compor unidade de assistência a partir de desejos, a partir de valores próprios, de morais para cada comunidade, trazendo algo mais customizado nesses cuidados, para além dos protocolos, para além de uma prescrição medicamentosa ou uma indicação de uma intervenção não farmacológica. É muito mais do que isso, né? O primeiro passo é, de fato, estarmos disponíveis para ouvir a história do outro. E isso requer tempo, local adequado, um preparo, para que essa escuta seja, de fato, verdadeira. Afinal de contas, a história dos outros nos interessa muito, né? É a partir dessa conversa inicial, muitas vezes com o próprio paciente, com o próprio indivíduo, mas outras vezes a partir dos seus representantes em saúde, familiares, amigos, pessoas do trabalho, cuidadores profissionais, dentro das unidades de assistência em saúde, que é possível compreender a jornada, muitas vezes uma grande saga de busca por controle de sintomas, por atravessamentos de muitas internações, perda de funcionalidade, necessidade de intervenções, e, a partir disso, uma compreensão da adequação de cuidados que é necessária. Numa conversa sobre a vida cotidiana, o nível de dependência sobressai e fica fácil interpretar quais são os níveis de cuidado multiprofissionais destacados para cada indivíduo. A capacidade de se alimentar, de precisar da ajuda do outro para sentar, ficar em pé, ser conduzido, o sentido do que é o lar habitualmente e o próprio sentido de família. Todos esses são elementos cruciais para identificarmos oportunidades de assistência frente a um adoecimento, né? Muitas vezes nós interpretamos doenças crônicas, como estados de saúde passíveis de controle, mas com a percepção de que essas doenças cronificadas também são potencialmente letais, e mais acima do que isso, potencialmente causadoras de sofrimento multidimensional, nós podemos elencar todo um cuidado de saúde há muitos anos em consultório, em visitas domiciliares, em visitas a pronto atendimentos, em internações, como chances de um conhecimento cada vez mais progressivo da história daquele indivíduo. Vou dar um exemplo. Digamos uma senhora com seus 50 anos, que é mãe de 2 filhos, professora, tem 2 doenças crônicas e elas possam causar crises de necessidade. E isso levar, eventualmente, à busca mais frequente aos profissionais de saúde e, eventualmente, a uma internação. É comum que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, busquem soluções rápidas para o controle dos sintomas, mas também a busca por uma condução da cura daquela situação que levou à internação. E isso é muito adequado. Mas muitas vezes essa condição crônica ela vai trazendo cada vez mais desafios assistenciais. E se a gente apenas olhar para o lado da doença, o lado do remédio, o lado daquilo que nós aprendemos nas faculdades, sobre a melhora daquela enfermidade, a gente deixa de olhar para uma riqueza enorme da história de uma pessoa. Então, sabermos hábitos de vida, desejos, situações da sua comunidade, do seu entorno, faz com que a gente possa adequar, customizar os cuidados em favor do indivíduo.
e isso tem um bem enorme. Isso valoriza a trajetória do paciente enquanto entrada e saída, né, garantindo um nível de satisfação maior, uma vez que a pessoa se sente de fato olhada. Isso traz uma pontuação muito maior para os critérios de avaliação multidimensional, porque nem tudo que faz bem a uma pessoa faz bem necessariamente ao outro, mesmo que esteja dentro de protocolos. O protocolo ele é importante homogeneizar os cuidados, né, para não entrarmos em situações de risco de erros, né? Então, o nível de segurança do paciente ele é garantido a partir de protocolos e fluxos muito bem estabelecidos em favor do indivíduo e da instituição. Mas nós não deixamos de lado o que é que faz sentido para aquela pessoa, né? Quais são os medos, as angústias, quais são os papéis na família e na sociedade que muitas vezes ficaram de lado numa internação, que muitas vezes não estão sendo vistas, né? E que são muitas vezes o cerne, o centro da preocupação daquele indivíduo. É um pai que fica afastado dos seus filhos, é um profissional que fica afastado do seu trabalho, é um líder comunitário que fica afastado desta sua comunidade, pela qual ele se sente responsável. E de que forma as instituições de saúde podem ajudar essas pessoas a diminuírem esse sofrimento para além da prescrição, né, médica ou multiprofissional. Então, isso nos leva a uma reflexão de como é que nós queremos viver e conduzir os nossos cuidados de saúde. É uma reflexão para identificarmos nossos representantes em saúde, aquelas pessoas que nos ajudarão a falar por nós quando nós não pudermos mais falarmos ou registrarmos, né, enquanto autonomia física, mas jamais perdendo a nossa autonomia central, nosso desejo, né, o que é da nossa vontade de ser feita. E essa é uma questão que precisa cada vez estar mais na cultura dos profissionais de saúde. O estímulo à diretiva antecipada de vontade, a representação de saúde em termos de outorga e os registros que os sistemas, os prontuários de saúde devem ter para que o desejo dessas pessoas possa continuar. Dessa forma, o plano avançado de cuidados, que é baseado na opinião técnica dos profissionais que estão conduzindo conjuntamente os cuidados de saúde, associados aos valores trazidos por essas pessoas e de um conhecimento da sua história. De alguma forma, isso amplia muito, de forma exponencial, o que podemos fazer em favor dessas pessoas, trazendo uma riqueza de detalhes, jamais vista se isso não for perguntado, né, a partir de entrevistas instrumentalizadas, dedicadas, seja em uma entrevista para a busca de fatores sociais, seja de ferramentas a partir de identificação de oportunidade de um cuidado espiritual. Dessa forma, o indivíduo continua tendo a sua voz, a sua participação ao longo do seu cuidado de doença, de uma maneira em registro definitivo, né, marcando a sua presença e, claro, tocando a todos, né, profissionais de saúde que estão aprendendo todos os dias com essas pessoas. Acho que é fácil que a gente pense enquanto profissional de saúde, mas também enquanto eventual paciente, eventual pessoa em situação de cuidado de saúde. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Então, de que forma você gostaria de conduzir a sua saúde, os seus cuidados? Para quem você gostaria de compartilhar esses desejos? Como você gostaria que essas informações ficassem registradas ou pudessem ser comunicadas? E de que maneira você gostaria de ser conhecido se estivesse numa situação de vulnerabilidade, numa situação de condição de saúde, falando em enfermidade. Vamos pensar sobre isso. Esses mais temas serão discutidos a partir das próximas discussões, né, dos próximos encontros pela SOFUSMED, aqui em nossas provocações dos cuidados paliativos, conjuntamente com as outras especialidades. Muito obrigado, um abraço.